A visão de um exorcista sobre Nossa Senhora. Eu vou trazer alguns relatos do padre Gabriele Amorfi no livro O Exorcista Explica o Mal e Suas Armadilhas. Temos uma seção dentro de um capítulo, geralmente em todos os livros do padre Gabriele, que eu brinco que é uma catequese moderna, é para tirar todas as dúvidas. Padre Gabriele viveu os nossos tempos confusos, relativistas, que tá tudo bem, tudo leva ao céu. E ele traz luz às dúvidas, ele tira a confusão dos nossos corações e mostra o que um católico deve pensar, como deve agir e como deve fugir das tentações. E ele sempre fala de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora tem um poder incrível para os exorcistas, né? Além, claro, de Deus, né, dentro da Santíssima Trindade, é inegável para os padres exorcistas o poder de Nossa Senhora, São Bento, São Miguel, São João Paulo II e São Padre Pio, por exemplo. E ele sempre tem que fazer uma sessão do livro específica para explicar Nossa Senhora. Maria, mediadora de todas as graças. Por fim, meu imaculado coração triunfará. Diante do pecado que extravasa e do homem que abandonou a Deus, considerando-o apenas uma aparência enganosa para frear sua descomedida liberdade, a profecia de Maria em Fátima assegura-nos que as tribulações da Igreja terão um fim. E o fim será bom. Deus dará a última palavra na história. O corpo a corpo com os demônios, isto é, o exorcismo, antecipação terrena da luta escatológica entre a Mãe de Deus e o antigo dragão, conforme Apocalipse capítulo 12, não pode, portanto, prescindir da Virgem. Por isso, durante o ritual do exorcismo, Maria é invocada sempre. Lutar contra Satanás e não invocar a Maria são duas coisas que mutuamente se excluem. Quem liberta do influxo maligno é Deus. Nunca é demais deixar isso claro. Mas ele tem sempre o ouvido atento à mediação de Maria, mãe de seu filho. Qual o papel da Virgem na libertação dos possessos? Conforme diz a oração da Ave Maria, ela é cheia de graça. É a mediadora da graça junto a Deus, em favor de todos os homens, particularmente dos que mais sofrem. E, porventura, as pessoas que mais sofrem não são certamente as que mais padecem de males espirituais? Além do mais, a missão de Maria é condizente com a de mediadora universal de todas as graças. A inimizade entre Maria e Satanás, proclamada solenemente no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, e manifestada na luta escatológica com o dragão, faz com que ela seja a inimiga número 1 de Satanás. Caberá a ela, ao final dos tempos, esmagar a cabeça deste. Todavia, o auxílio da Virgem vai além das situações excepcionais dos endemoniados. Em todas as formas de luta do homem contra Satanás e contra o pecado, é sempre ela que representa a ajuda extraordinária e insubstituível. O diabo a teme. Para ser mais claro, menciono um episódio que tive ocasião de presenciar faz muitos anos. Durante um exorcismo, o padre Cândido Amantini interpelou o diabo nestes termos: por que você demonstra ter mais medo quando invoco Maria do que quando rogo ao próprio Deus? E ele respondeu: porque ser vencido por uma simples criatura é algo que me humilha mais do que ser vencido pelo próprio Deus. Maria é uma criatura como nós, continuou o padre Gabriele. Entretanto, elevada à condição de Mãe de Deus, possui um poder extraordinário. Direi mais, sendo o rosário a prece mais grata a Nossa Senhora, é uma potentíssima arma contra o diabo, razão pela qual eu o aconselho a quem sofre de males espirituais.
Essa oração contém, de fato, um grande poder de proteção e libertação do mal. Certo dia, a irmã Lúcia, uma das 3 crianças de Fátima, revelou que Deus concedeu um poder tão grande ao rosário que não existe mal de nenhuma espécie, seja particular, familiar ou social, que não possa ser vencido pela sua recitação feita com fé. Basicamente, Padre Gabriele sempre explica nos livros que o grande pecado, a grande queda de Satanás e dos anjos caídos foi não ter humildade, foi ser orgulhoso, querer ser como Deus, cometeu idolatria e desobedeceu a Deus. E como isso pega muito no que nós chamaríamos de ego, quando o diabo é derrotado por Nossa Senhora, a pedido de Deus, Deus coloca Nossa Senhora nessa luta. Para o diabo é extremamente ofensivo, é humilhante, por isso que ele odeia tanto Nossa Senhora, porque perder para Deus, o Deus Todo-Poderoso que não tem comparação, é uma coisa. Agora, Deus pedir para Nossa Senhora, que era um ser humano, claro, cheia de graça, mas um ser humano, não é um ser angelical. Quando Deus pede para Nossa Senhora derrotar em nome de Deus, do próprio Deus, Satanás, a humilhação é gigante para o inimigo. Percebe? Padre Gabriele também diz que quando rezamos o rosário, devemos pedir pela paz, não só nas nossas casas, mas no mundo, pela serenidade de nossos corações, para alcançarmos a graça de aceitar as cruzes e a vida, para sermos gratos a Deus, agradecendo-lhe por tudo. E Padre Gabriele nos lembra que a divisão das almas e a guerra são sinais inequívocos da presença do diabo, cujo significado etimológico em grego não por acaso é aquele que divide. São João Paulo II, em 1984, consagrou o mundo a Maria. E foi algo que também freou a evolução do comunismo no mundo. Até porque tem vários, vou fazer um parênteses aqui, tem vários textos e até documentários explicando como o comunismo queria acabar com a fé católica. Então, sim, o comunismo estava sendo aplicado para retirar o catolicismo do mundo e o São João Paulo II, ele foi uma testemunha disso ainda como bispo. Então, ele percebeu os perigos que nós tínhamos no mundo, que poderia realmente tentar excluir, tentar destruir a fé católica. Padre Gabriele explica: durante um exorcismo, quando perguntei a um espírito imundo que perseguia uma pessoa qual o motivo pelo qual tinha tanto ódio do Papa São João Paulo II, respondeu-me assim: ele destruiu os nossos planos. Por isso devemos confiar no Senhor e na ajuda materna de Maria sempre, sobretudo em face do risco do desânimo que arma ciladas a todos. Significa que com a ajuda de Maria, devemos esforçar-nos para deixar que Deus nos converta a Ele, para que saibamos fazer a sua vontade, que está sempre na ordem do perdão e do amor. Igualmente, para que saibamos fazer de cada acontecimento uma ocasião de santificação e de realização do plano de Deus a respeito de cada um de nós. Maria leva-nos a Jesus, pois foi a primeira que se deixou tocar intimamente pelo Espírito Santo, gerando Jesus no tempo. E é por isso que é tão importante também se consagrar a Nossa Senhora, porque se todo o livro do Padre Exorcista fala do uso bom ou ruim da nossa liberdade, quem se consagra a Nossa Senhora pede para ela ajuda em como usar o livre-arbítrio, que é tudo o que nós precisamos. Padre Gabriele também explica: para quem se vê oprimido ou possuído, a invocação dos santos durante o ritual do exorcismo manifesta essa forma de confiança da Igreja na presença dos bem-aventurados. À margem disso, na oração pessoal, é aconselhável recitar frequentemente a ladainha dos santos, escolhendo os próprios patronos ou aqueles pelos quais temos especial devoção.
A presença dos santos também se opera por meio do culto e do uso das relíquias, que embaraçam fortemente a ação demoníaca. Também não podemos nos esquecer das almas do purgatório e somos convidados a oferecer nossos próprios sofrimentos espirituais para abreviar o tempo de purificação dessas almas. Eis outra obra sem dúvida digna de mérito. A pessoa que dentro do seu livre-arbítrio, que passou por algum sofrimento ou está sofrendo e unido à Igreja Católica, tem a iluminação espiritual de oferecer esse sofrimento a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo crucificado, como participante do seu sacrifício e pelas almas do purgatório, é um ato de caridade máximo. Padre Gabriele tem uma devoção muito forte, principalmente sendo exorcista, a São Pedro de Pietrelcina, Santa Catarina de Bolonha e São João Paulo II. Ele também nos lembra da ajuda dos anjos. Os anjos se subdividem em hierarquias segundo a missão que lhes foi confiada por Deus, não podem reproduzir-se nem morrer, foram criados diretamente por Deus. Desde o momento em que nascemos, a providência divina designa um anjo da guarda para cada um de nós, com a missão específica de proteger-nos, assistir-nos e interceder para que, ao fim de nossa vida, possamos alcançar nossa destinação última, isto é, o paraíso. Então, rezemos pelo nosso anjo da guarda. Muitos anjos, legiões inteiras, escolheram a trágica via de rebelião contra Deus, recusando-se a obedecê-lo e a adorá-lo, pretendendo de fato ocupar o lugar dele. Em consequência dessa escolha, os demônios alteraram radicalmente a sua missão. A partir daí, passaram a fazer uso de sua privilegiadíssima inteligência com o único fim de destruir os homens e destes fazer seus companheiros de infortúnios. De tudo isso podemos afirmar a respeito dos anjos que continuaram fiéis a Deus, que possuem certo poder contra as tentações ordinárias e também os próprios males extraordinários. Por quê? Porque são da mesma natureza dos demônios, fazendo uso no combate das mesmas armas espirituais. Os anjos intercedem junto a Deus em favor de quem está tentado. Por isso, nós, exorcistas, sempre os invocamos por ocasião das orações feitas sobre os possessos. Entre os anjos, conferimos precedência aos 3 arcanjos, e em grau máximo a São Miguel, poderosíssimo na luta contra o demônio. Antes de concluir, convém invocar o arcanjo São Miguel com frequência, para além dos males espirituais extraordinários. Recomendo também que se peça sempre a proteção do nosso anjo da guarda, o qual possui um poder especial de intercessão junto a Deus, que está sempre na origem de toda libertação. Objetos sagrados e bentos. No embate contra Satanás, podemos fazer uso de objetos bentos. Essa prática é sempre aconselhável para todos, independentemente dos específicos problemas espirituais. É sempre desejável conservar em casa imagens sagradas, figuras ou oratórios bentos, objetos sagrados, como sinais de nossa fidelidade e pertença a Deus. Isso constitui uma forma de proteção contra o maligno, porque aviva em nós a lembrança contínua da nossa consagração, que no batismo fizemos à Santíssima Trindade. São igualmente importantes porque constituem uma forma de testemunho visível para os que moram conosco e para os que visitam a nossa casa. É seguramente boa iniciativa trazer consigo no bolso ou no corpo objetos bentos. Me vem à mente a medalha de São Bento, que costuma vir presa ao crucifixo. Recordo ainda a medalha milagrosa, onde Maria está representada com estes dizeres: Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E 2 corações, o de Jesus e de Maria, atrás da medalha.
Podemos citar ainda outros objetos, escapulários, imagens de santos, relíquias. Nada disso, convém esclarecer, deve ser entendido como uma forma de condescendência com a superstição. Tais objetos só têm verdadeiro significado quando baseados numa fé concreta, feita de caridade e operosidade. Padre Gabriele sempre deixa claro que ele não está falando de amuletos e talismãs, ele está falando de fé professada e explícita. Há uma passagem da Bíblia que comprova como esses objetos bentos são importantes. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 11 e 12, fala o seguinte: E Deus fazia milagres não vulgares por mão de Paulo, de tal modo que até sendo aplicados aos enfermos, os lenços e aventais que tinham tocados no seu corpo, não só saíam deles as doenças, mas também os espíritos malignos se retiravam. Padre Gabriele explica: a minha experiência de exorcista comprova que o demônio sente natural repulsa por todos os objetos sagrados, assim como por todos os instrumentos da vida cotidiana que tenham sido benzidos, automóveis, utensílios, etc., pois desse modo ficam diminuídos ao todo ou em parte o poder maligno. Também por isso é de boa lei benzê-los. A unção com óleo bento, a ingestão de água benta, o uso desses sacramentais também ajuda bastante. Uma fé praticada dentro da Igreja Católica é sempre a melhor arma. Essa fé, essa devoção, esse amor. Uma pergunta aparece naturalmente quando revisamos a história do mundo e da nossa existência. Uma vez que a Santíssima Trindade é perfeita e absolutamente suficiente por si só, que necessidade teria de plasmar, de criar as criaturas, homens e anjos? Padre Gabriele responde: de fato nenhuma, pois nada se lhe acrescenta. Se o faz, é somente por amor, gratuito e incondicionalidade para conosco. Quanto a benefícios, isso só se aplica a nós, a obtenção do paraíso, isto é, a meta final de toda a criação, que é a contemplação de Deus, a qual nos será descoberta para sempre. Na eternidade de Deus, todos se amam imensamente. Paraíso, amor, alegria e paz, dos quais todos tomam parte. No paraíso, diferente do inferno, não há ciúmes. Cada um está em harmonia com a vontade de Deus e nisso se encontra a paz. Paz eterna e definitiva, da qual estarão apagadas todas as lágrimas, dores e invejas. Também não podemos esquecer das almas do purgatório. Elas têm o paraíso garantido, mas elas vão passar por uma purificação. E essa purificação é uma condição de enorme sofrimento para elas. Então, nós temos que usar da nossa caridade, da nossa fé, para ajudar as almas do purgatório a sair o quanto antes de lá. Padre Gabriele explica: as almas que estão no purgatório podem receber o nosso auxílio para abreviar o respectivo período de purificação. Isso ocorre de modo superlativo por meio de nossas orações, com a oferta de nossos sacrifícios, missas por essa intenção, assim como se faz mais especificamente nos funerais e nas missas gregorianas, que consistem na celebração de 30 missas diárias e consecutivas por um falecido. Essa prática foi introduzida por São Gregório Magno no século VI, com fundamento numa visão que teve de um confrade que morreu sem confissão. Este, tendo ido ao purgatório, apareceu solicitando que celebrassem missas em seu favor. O Papa celebrou por muitos dias consecutivos, até atingir o total de 30. Neste ponto, o falecido apareceu de novo, feliz por ter sido admitido no paraíso. Bem analisado, daí não se depreende que funcione como um botão mágico. Pensar assim seria uma atitude de ritualismo mágico, inaceitável e errônea no que se refere ao sacramento.
De fato, tudo sempre se acha nas mãos da misericórdia divina. A propósito das missas, é preciso dizer ainda que podem ser aplicadas a todos os mortos, mas em última análise é Deus que as destina aos que realmente necessitam. Então, somos sempre chamados à nossa misericórdia, caridade, amor, como Jesus ensinou, e a usar o nosso livre-arbítrio da melhor forma possível. Os resultados é um mistério para nós. Temos fé que Deus fará o melhor com a nossa contribuição, não porque Deus precisa, mas porque nós precisamos contribuir, usar o nosso livre-arbítrio de forma assertiva, acertada e fiel a Deus. De tudo quanto foi exposto, surge um afetuoso conselho. Mais vale expiar nessa vida, sofrendo, procurando santificar-se, do que, de um modo simplista, aspirar ao purgatório, onde os sofrimentos são longos e penosos. Essas são só algumas reflexões do Padre Gabriele Amorfi, um autor, um padre exorcista que todo católico deveria conhecer.